Uh. Yeah. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Cara, se inscreve no canal. Estamos a começar um canal novo. Eu preciso da tua ajuda. Obrigado por você se inscrever. Vamos ao conteúdo. Cara, aprenda a fazer perguntas. Um dos maiores poderes que o ser humano tem é saber fazer perguntas. Por quê? A melhor forma de resolver um problema é fazendo perguntas. Cara, pergunta vai te libertar da ignorância. Quer saber como é que uma pessoa é ignorante? Faça uma pergunta inteligente para você ver. Quando você faz uma pergunta inteligente para um ignorante, ele fica irado, ele fica nervoso, ele fica transtornado. Então, meu irmão, se você não aprender a fazer pergunta, você não vai navegar lugares fantásticos. Perguntas que destravam situações difíceis na tua vida. Por exemplo, você tem que aprender a usar o como, por quê, e colocar um ponto de interrogação. Essa habilidade vai te fazer avançar. Muitas das pessoas estão a sofrer porque não se fazem perguntas. Cara, quando você sabe se fazer pergunta, você começa a se curar. Jesus fazia pergunta. Davi, quando estava depressivo, ele fazia pergunta. Pode não ser depressivo, mas triste, abalado. Ele fazia perguntas. E as perguntas que ele fazia curava a alma. A fase mais fértil de aprendizado é a fase que uma criança está de fazer perguntas. Mas as pessoas não gostam de ser confrontados, acabam gritando com a criança ao ponto dele não fazer mais pergunta. É por isso que quem não faz pergunta não consegue avançar. Quem não faz perguntas não consegue evoluir. Para um pouco de responder. Começa a fazer perguntas. Às vezes, quando alguém te faz uma pergunta, você tem que responder com qual resposta? Com outra pergunta. Não queira só responder, queira fazer pergunta. Porque quando você faz pergunta, você está a pesquisar. Quando você faz pergunta, você está a buscar uma solução. Então, nunca vai existir uma pergunta burra. Sempre vai existir uma resposta burra. Então, não queira resposta antes de procurar a pergunta. A pergunta certa vai te levar para o lugar certo. A pergunta certa vai te fazer alcançar coisas certas. Então, entenda que o poder da pergunta liberta. Que o poder de fazer, de formular perguntas, fazem com que você acessa o novo. Não participa em nenhuma reunião que você não vai fazer pergunta. Tem que fazer pergunta. O ápice do aprendizado é dúvida. Quando você tem dúvida, aí pergunta, cara, eu tenho dúvida aqui. Eu não entendi aqui. Me explica o que eu quero entender. Porque se você não entende, você não aplica. Se você não entende, você vai ter dificuldade na hora de aplicar. Então, para entender, você tem que expor. Só que tem técnicas de fazer perguntas. Você tem que aprender o máximo que você puder sobre fazer pergunta. Salomão fazia pergunta. Salomão questionava a natureza. Então, faça perguntas. Não importa quem vai responder, não importa por que vai responder, o importante é que você precisa fazer pergunta. Vai ter situações que você vai estar em um lugar estratégico. O tipo de pergunta que você vai fazer pode mudar a tua vida. Às vezes, as pessoas que você se conecta, eles não têm a resposta que você quer. Às vezes, a resposta que você quer está dentro de si, mas você não sabe fazer pergunta, por isso que você não acessa aquilo que você quer. Então, pesquisa de uma forma inteligente, não fora, dentro. Se faça a pergunta. As pessoas têm perguntado qual é o meu propósito. Essa pergunta não é de uma forma externa, é de uma forma interna. Então, tem muita resposta aí dentro que precisam de uma pergunta. Tem muita resposta aí dentro que precisam de uma pergunta. Quem vai fazer? É você, pô. Quem vai fazer é você. Davi perguntava assim, ó, por que te abates, ó minha alma? Por que perturba dentro de mim? Então, existe sim poder nas perguntas. Aprenda a fazer perguntas. Quanto mais você faz pergunta, mais chance você vai ter de aprender. Quanto mais faz pergunta, mais chance você vai ter de evoluir. Quanto mais você faz perguntas, mais chance terás de criar coisas novas. Ah, não aprendi nada. Faça essa pergunta. Por que não aprendi nada? Por que eu estou a passar por isso? Por que eu estou a ter esse resultado? Como melhorar? Como evoluir? Quem pode me ajudar?
Onde encontrar um produto para vender? Cara, faça as perguntas. Para acessar alguma coisa no Google, você tem que fazer pergunta. Para procurar um vídeo no YouTube, tem que fazer pergunta. Por que você não faz perguntas sobre a tua vida? Por que você não faz perguntas sobre você, sobre o que você era ontem, o que você é hoje? Por que você não faz pergunta nas reuniões onde você participa? Por que você não faz perguntas que vão te libertar da ignorância? Tenta conversar com alguém e faça uma pergunta sábia para essa pessoa. Por mais óbvia que pareça, você precisa urgentemente começar a fazer perguntas. Faça perguntas. Faça o máximo de perguntas possível. Queira perguntar ao ponto das pessoas te acharem de chato. Cara, eu pergunto muito exatamente isso. Quando as pessoas começarem a se incomodar pelas perguntas que você faz, é porque você está no bom caminho. Faça perguntas difíceis, perguntas complicadas. Por quê? Porque você é um ser em crescimento e desenvolvimento. Você precisa começar a se conectar constantemente com o novo. O novo só vai existir quando você aprender a fazer perguntas estratégicas para pessoas estratégicas. Quando um vendedor vai vender um produto para uma pessoa que não conhece, a ferramenta que ele usa é pergunta. Quando um advogado vai defender um caso, a ferramenta que ele usa é pergunta. Quando um médico vai atender um paciente, ele não vai atender de primeira, ele precisa fazer pergunta. Então a melhor forma de pesquisar qualquer coisa, qualquer situação, é fazendo o quê? Pergunta. O que você vai perguntar nesse vídeo? Faça uma pergunta. Vamos junto, é nóis.